Ações. E hoje vamos falar, eu tinha falado, não sei se tinha dito aqui, mas tinha dito a alguns, queria falar sobre perfeccionismo. Iremos lá chegar, mas hoje eu decidi falar sobre quietude. Quietude, diga comigo, quietude. Ou seja, a atitude de estar quieto. E alguns dizem assim, graças a Deus, finalmente uma pregação que me diz alguma coisa. Eu gosto tanto de estar quieto, irmão. É o que eu mais gosto, é estar quieto. Mas não é este estar quieto de nada fazer. Não é este estar quieto, estar indiferente, apático ou inerte em relação a tudo aquilo que é a nossa vida e aquilo que está ao nosso redor e que Deus nos chamou para nós pormos em ordem. Sabe que o mandato sobre a igreja é o mesmo mandato que estava sobre Adão e Eva. E nós ouvimos sobre isso. Nosso mandato é arrumar a terra. Né? Tens aqui o jardim, esta é a tua casa. Agora, fora do jardim, tens aqui uma terra para tu dominares e subjugar. Não foi isso que nós ouvimos? Foi aqui ou foi lá na Lausanne que ele falou sobre isso também? Não faz mal, eu já não sei. Mas falou. E nada de novo, não estou a dizer nada de novo, que não tínhamos já falado aqui ou ouvido. Mas a verdade é essa, esse é o mandato de Deus. É sairmos daquilo que é o nosso jardim e podemos continuar a dominar e a subjugar a terra, arrumando, pondo em ordem aquilo que ficou fora de ordem. Portanto, quando nós falamos sobre a atitude de estar quieto, ou quietude, não estamos a falar em estarmos apáticos, parados, inertes, mas estamos a falar de alguma coisa que tem a ver com o nosso íntimo. E eu, nesta noite, vou estar também muito a pregar para mim. Está bem? Aliás, eu sempre prego para mim em primeiro lugar. Porque nós, por mais que a gente ensine, nenhum de nós já lá está. Nós temos os diferentes patamares. Todas as pessoas, mesmo aqueles que ministram, estão ainda em aprendizagem. Estão ainda a conquistar. Mas podem falar daquilo que Deus tem falado ao seu coração e que é a revelação de Deus no nosso coração. Em momentos de muitas tarefas, de muita pressão, de muita agitação, nem sempre é fácil estarmos agitados por fora e quietos por dentro. Certo? Nem sempre é fácil. Aliás, o que normalmente acontece é que nós acabamos por ficar agitados por dentro e quietos por fora. Quantos é que já descobriram isso? Quando a gente começa a entrar em parafuso, começamos a ficar ansiosos, preocupados, alterados, começamos a ficar enervados, isto cá por dentro parece uma panela de pressão e normalmente quando começamos a ficar agitados por dentro, para a ação cá fora. Por isso é que é tão importante ficarmos quietos por dentro para podermos fazer o que é importante cá fora. E quando Deus fala acerca de quietude nas Escrituras, eu hoje vinha no carro e a minha mulher vinha assim, mas quietude não há muito para dizer. É dizer o quê? Está quieto? O que é que se pode falar sobre quietude? A gente vamos falar aqui algumas coisas, não é? Porque senão também não ia arranjar um tema que não houvesse nada para dizer, não é? Mas vamos começar por 1 de Pedro no capítulo 3, versículo 3 a 4. Um versículo que tem sido muito usado para dar pancada num determinado assunto, quando não é nada daquilo que a Bíblia diz. O que é que 1 de Pedro diz no capítulo 3, versículo 3 e 4? Pedro está a falar, neste caso, até para as mulheres, como vós irmãos sabem, as mulheres são sempre muito mais agitadas que os homens. Brincar, hein? Brincar. Fica logo um sururu, é só falando. Diz assim, a vossa beleza não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Mas seja o do homem interior. Portanto, aqui logo a Bíblia diz que toda a mulher tem um homem interior. Mas seja o do homem interior, íntimo do coração, na beleza que não murcha, de um espírito manso e quieto, que é de grande valor aos olhos de Deus. É uma versão ligeiramente diferente. Eu volto a ler. A vossa beleza não seja o enfeite exterior,
como as tranças dos cabelos, o uso de joias ou o luxo dos vestidos, mas seja o íntimo do coração, ou seja, o homem interior, na beleza que nunca murcha, de um espírito manso e quieto, que é de grande valor aos olhos de Deus. E alguém lembrou-se de pegar neste versículo e dizer que Deus não quer que as mulheres se arranjem. E então, graças a Deus que hoje não é o caso, mas há uns anos atrás havia irmãs que pareciam aqueles arbustos dos filmes dos cowboys, que em inglês se chamam os arbustos rolantes, né? Ou em inglês é os tumbleweed, porque era impedida às irmãs de arranjarem-se. Os irmãos estão a rir-se, mas eu cheguei a estar em igrejas em que casais jovens vieram ter comigo a chorar, a perguntar, a pedir conselho, porque, enfim. Mas, na verdade, não há aqui nada nesta Escritura que esteja a dizer que a mulher não se deve arranjar. E quem diz a mulher diz o homem. Porque hoje o homem é tão vaidoso ou mais do que a mulher. É verdade ou não é? Porque eu às vezes acho que se houvesse mulheres com tantos pelos como os homens, não faziam depilação como eles fazem. É ou não é? É preciso uma grande... Oh, Roseli, eu no outro dia estava a brincar com a Roseli e disse, qualquer dia vou aí para fazer uma depilação. E ela, ai, venha, vai ser assim, assim aproveitas e no fim já fazes uma carpete para meter lá em casa. Nada disso. A Bíblia não está a dizer isto. Deus não está a dizer que nós não nos podemos arranjar, que não nos podemos ajeitar, que não podemos usar tranças ou vestidos luxuosos, ou mesmo o uso de joias. Não é isso que a Bíblia está a dizer. O que Deus está a dizer é que aquilo que Deus valoriza na vida de um cristão é a quietude do coração. Para Deus isso é importante. É mais importante. É o que importa. Mas Deus não está aqui a dizer que a mulher não se deve arranjar. Não está aqui a dizer que é pecado. Não é nada disso. Está aqui a falar acerca da importância de que o nosso homem interior, numa beleza que jamais murcha, que é o ter um espírito manso e quieto. Conseguimos viver uma vida de quietude dentro de nós e que é tão difícil de manter. Eu pelo menos falo por mim. Ou seja, o adjetivo quieto refere uma disposição que não é violenta, rude ou intempestiva. É o que diz o dicionário. Quieto é um adjetivo que refere uma disposição que não é violenta. Não está sempre contencioso, não há sempre rixa, não há sempre conflito. Tudo o que se faz tem que ser com fricção. Tudo o que se faz é com rudeza. E há gente que parece que foi batizada em limão. É. Irmãos parece que foram batizados em sumo de limão. Sempre amargos. Sempre conflituosos. Sempre... Parece um carro já com 30 anos numa subida. Já com as latas todas... É verdade. Mas Deus diz que essa é a beleza que Ele procura. Sabe, é bom contemplarmos a beleza da sua santidade. E as Escrituras descrevem o que é isto da beleza da sua santidade. Mas também é bom para Deus olhar para nós e ver uma beleza que lhe agrada. Qual é a beleza? Que é tudo no nosso coração. Por outras palavras, Deus declara que a beleza é uma questão de caráter e não uma questão de decoração. Sabe? Quando nós aprendemos este princípio, nós ficamos mais preocupados em conhecer o coração das pessoas do que naquilo que elas trazem vestido. Ai, irmão, hoje traz uma camisa amarela às pintas. E depois, tem alguma coisa a ver com isso? O irmão até pode chegar à igreja com os cabelos no ar e os olhos bugalhados, mas estão a olhar é para a camisa do irmão. Espera aí, o homem hoje não está bem. Então, passa-se alguma coisa consigo? Oh, irmã, está tudo bem. Preocupar-nos com conhecer o coração, saber se está bem. Não, mas a gente fica preocupado é se vem de saltos altos, saltos baixinhos, saltos... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Sabe porquê? Porque é a velha tendência humana, porque a Bíblia diz que o homem sabe identificar, avaliar, analisar, julgar aquilo que é visível. Mas Deus olha para o coração e Deus julga pelo coração. Deus avalia o coração. E a questão de ter um espírito manso e quieto é uma questão de caráter, não é uma questão de decoração, meus irmãos. Eu estou um pouco preocupado se o irmão vem, ou se a irmã vem, parece uma árvore de Natal. Ou se, percebe? Não, isso para mim não me aquenta nem me arrefenta, isso não muda nada da minha espiritualidade.
Para os irmãos não deve valer de nada se o Paulo vem de gravata, se vem de fato ou se vem com umas socas holandesas. Ninguém tem nada a ver com isso, não é isso que importa. Sabe que a gente na presença de Deus enquanto adoradores é o coração que Deus está a ver. E eu sei que a gente sabe isto tudo, mas quando chega à altura, entra a cassete pirata. A gente reage da mesma maneira. E enquanto Deus, Ele está mais preocupado em ver a beleza que está no nosso coração. Então nós, como cristãos, devemos manter este coração leal a Deus. Coração liberto de todas as coisas materiais, de todas as reivindicações e de todas as outras situações que muitas vezes estamos tão bem vestidos por fora e por dentro estamos cheios de nodas e de manchas e rugas. Sabe quando diz que Jesus voltará para uma igreja gloriosa? Uma igreja que o Espírito Santo está a trabalhar e a preparar para poder apresentar a Jesus sem mancha, sem ruga, sem noda, não é? Mas o que é que nós estamos a... O que é isto da igreja? O que é isto da igreja gloriosa? Não, a igreja gloriosa é termos cultos em que o Espírito Santo cai e toda a gente fala línguas. Também. A igreja gloriosa é uma mega igreja com 10 mil pessoas. Também pode ser. Uma igreja gloriosa é uma igreja que faz as obras de Deus, sem dúvida. Mas, sobretudo, uma igreja gloriosa é a igreja que já não tem manchas, nem rugas, nem novas no seu íntimo. No seu coração, no seu interior. E aí se chama, em primeiro lugar, quietude. Diga comigo, quietude. Quais são as razões que as Escrituras nos apresentam para nós vivermos quietos? Vivemos sossegados. E quietude fala-nos de sossego. Os irmãos sabem? Quietude é estar sossegado. E o sossegado só acontece quando Deus alivia a nossa alma. Vinde a mim todos os tais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E vos darei descanso às vossas almas. Sabe o que é este descanso? Noutras versões diz, eu darei sossego. E eu vos colocarei em lugares quietos. Fantástico. E nós precisamos dessa quietude. Sabe porquê? Porque sem essa quietude nós não ouvimos a voz do Espírito Santo dentro de nós. E a Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Ou seja, eu como filho de Deus, uma das minhas prioridades é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se eu não tiver quietude dentro de mim, eu vou ouvir 20 e tal mil vozes, menos a de Deus. Porque a Bíblia diz que há muitas vozes neste mundo. Salpicou, estou brincando. Alguém percebe? Então, em primeiro lugar, nós podemos viver em quietude por causa da obra de Cristo na cruz. Tão simples quanto isso, não é preciso irmos procurar grandes princípios. Ouvimos este fim de semana passado, ouvi falar sobre misericórdia, sobre a graça de Deus. Coisa fantástica. Tudo parte daí, tudo assenta aí, tudo se desenvolve a partir desta fonte. E é nesta fonte que nós devemos encontrar a nossa quietude. Em Isaías, vamos ler alguns versículos. Isaías 32, versículo 16, 17 e 18, diz assim: então o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e a obra da justiça será a paz. E aqui estamos a falar daquilo que Isaías estava a profetizar sobre a manifestação do príncipe, do rei Jesus. E o efeito da justiça, não sei como é que é a vossa versão, diz, e o efeito da justiça será sossego. Aí diz paz? Será sossego ou paz? O que é paz? É sossego. Ou não é? Quem está em paz está sossegado ou não está? Não está agitado. Portanto, da raiz da palavra foi tirado diferentes interpretações. Será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Esta é a promessa para aqueles que receberam na sua vida a justiça de Deus. E quando nós falamos acerca de sermos justos, significa que temos sobre nós esta promessa de Deus, esta declaração profética sobre a nossa vida, de que a obra da justiça em nós... E o que é isso, a obra da justiça em nós? É sabermos quem somos, em quem nós vivemos e nos movemos. É sabermos quem Cristo é para nós. E podemos desfrutar deste sossego, do fruto da misericórdia
e da graça de Deus que Ele alcançou para nós e manifestou para nós. E quando nós vivemos nesta justiça, uma posição, uma boa posição, um bom relacionamento, o que é isto de termos uma boa posição em Deus ou diante de Deus? É termos bom relacionamento com Ele. Qual era a outra posição que nós tínhamos? Era estávamos separados de Deus. Qual é a posição que temos hoje? Hoje a posição que temos em Cristo é que nós somos filhos dele. E podemos nos relacionar. E na obra dessa justiça, desse relacionamento correto, que não passa por estarmos sempre certos, como nós ouvimos, porque o reino de Deus não tem a ver com estar certo ou errado, tem a ver com sermos vivos ou mortos. E quando estamos nessa relação com Deus, vida de Deus flui na nossa vida, porque estamos no relacionamento certo. Não fazemos tudo certo, mas estamos no relacionamento certo. E ao termos relacionamento certo com Deus, nós temos paz com Deus, devemos ter paz connosco mesmos e, por fim, sermos pacificadores também de onde chegarmos. E essa é a promessa da obra da justiça de Deus. Daquilo que Cristo alcançou para nós. Dentro de nós habitarão em lugares, moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Quando Jesus disse, eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos morada. E todos pensam que esta passagem refere-se a Jesus vai lá para cima e vai arranjar T0, T1, T2, T3, T4, consoante o tamanho da família. Ele foi lá para cima, armado em construtor civil, e foi construir casinhas para todos nós, no céu. Mas no mesmo capítulo, Jesus está a dizer que Ele e o Pai viriam para habitar dentro de nós. Então, quando Jesus está a dizer, eu vou para preparar a morada, porque Ele foi lá acima completar o seu sacrifício e a sua obra de justiça, foi preparar moradas, nós, para que Ele pudesse vir outra vez habitar e trazer com Ele o seu reino e a sua justiça em nós. E nesse patamar, nessa obra fantástica, nós encontramos lugares seguros e quietos e de descanso. Faça lá uma festinha ao irmão que está ao pé de si. Segundo lugar, por que razão, ou quais as razões para experimentarmos ou para vivermos em quietude? Sabe, está tudo na palavra. Nós já ouvimos tudo. Hoje ouvem mais uma vez. Mas não há nada novo, na verdade. Está lá tudo. Em segundo lugar, nós devemos viver uma vida de quietude, porque Jesus é Senhor. Mas Jesus só é Senhor se nós nos submetermos ao seu senhorio. Hein? Porque a gente diz, o Senhor é meu pastor. Não, só o Senhor é teu pastor se tu te fizeres ovelha dele. Agora, se andares aí armado em bode, aos saltos por todo lado, não é? Não é? Jesus não é pastor de bodes, ou é? Diz que é pastor de ovelhas. Então o que é a ovelha? A ovelha é aquela que tem uma atitude que se submete ao senhorio de Jesus. Faz dele seu Senhor, seu soberano, sua autoridade, seu governador, seu príncipe da paz. Diz a palavra de Deus, sobre os seus ombros estava o governo. E onde ele está, ele tem que ser o governador. Jesus nunca será o segundo na tua vida. Ou é o primeiro, ou então não fica para segundo. Certo? Ele até pode estar lá, ele até pode estar, ele ama, mas ele está sempre à espera que tu digas assim, ok Deus, toma lá tu o controle desta coisa que eu não percebo nada disto. Eu rendo. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Passagem conhecida. Para nos aquietarmos, nós temos que saber que Ele é Deus. Eu sei que Ele é Deus. A palavra Deus, eu ia dizer mas os irmãos sabem que a palavra Deus chegou aos nossos tempos porque foi uma adaptação da palavra Zeus. A própria palavra Deus. Por isso, quando há alguns movimentos que pregam que nós não devemos dizer a palavra Deus, mas que devemos dizer a palavra Jeová, por exemplo, não está assim tão errado. Mas também não tem mal nenhum dizermos Deus, porque a Bíblia está traduzida assim. E Deus é Deus. Na nossa consciência, na nossa revelação, Deus é Deus. Mas para nós percebermos quem é Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou
Deus. Mas nós temos que conhecê-lo. Quanto mais conhecemos Deus, quanto mais o fazemos dele nosso Senhor e nosso Governador, mais facilmente nós nos vamos aquietar. Por isso é que muitas vezes, a começar por mim, nós dizemos: o meu Senhor, o meu Deus, o meu Rei, o meu Pai, o meu mais que tudo, mas andamos aí feitos umas baratas tontas, às vezes todos perdidos da cabeça, porque não sabemos o que é que havemos de fazer. Por isso é que cada vez que enfrentamos qualquer situação, em vez da primeira pessoa a quem nós corremos, para onde nós devíamos correr em primeiro lugar é para o trono, e em vez de corrermos para o trono, corremos para o telemóvel. Hein? Será que estou a dizer alguma coisa de mal? É verdade. Porque muitas vezes, apesar de sermos cristãos e sermos filhos de Deus, mas ainda não conhecemos o nosso Pai. Ainda não sabemos mesmo a grandeza dele, o seu amor por nós, a sua graça, a sua misericórdia. Aquilo que ouvimos aqui no domingo passado foi Deus a falar para nós para voltarmos a encontrar os verdadeiros fundamentos para vivermos uma vida de quietude e de sossego e descanso. E de o conhecermos e conhecermos o coração de Deus. Sabe, eu estou muito pouco preocupado se no céu vai haver ruas de ouro. Ainda bem que a Troika não descobriu isto, senão já estavam lá uns mineiros a escavar o... Eu não quero saber... Aliás, aquilo é a linguagem figurada, como os irmãos sabem. Percebe? Mas eu estou pouco preocupado em saber quantos anjos dançam numa cabeça de um alfinete. Como é que vai ser lá em cima? Se é carros de fogo, se nós andamos a voar, se há McDonald's ou não. Não, isso para mim não é importante. Eu não tenho... Eu quando lá chegar vou ver. Mas sabe o que é que eu quero mesmo conhecer? É o coração de Deus. E cada vez mais quero conhecer o coração de Deus. Porque senão, muitas vezes, a única coisa que nós temos é doutrina. E doutrina sem revelação da graça de Deus é escravidão. Porque nós vemos esforçados por culpa, condenação, por imposição, a fazermos coisas para as quais nós nem temos revelação. E por isso, muitas vezes, a ideia que temos é de um Deus mau, de um Deus que não está lá para nós quando precisamos, de um Deus que depende de nós nos portarmos bem ou nos portarmos mal. Gente, temos que conhecer o Deus que nós dizemos que queremos e seguimos. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou conseguir aquietar-me. Não, meu Deus, eu sei quem é o meu Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria e te aquietará no seu amor. Ele te aquietará no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Veja bem, Deus está no nosso meio, Deus nos aquieta, Deus nos alegra, Deus nos salva, Deus intervém através de nós e diz que no seu amor nós encontramos sossego. Deus não está com um pau de marmeleiro. Estou no meio de ti para te dar logo uma ripada assim que fazes alguma coisa que está errada. Deus está no meio de nós, Deus está na nossa vida para intervir na nossa vida em tudo aquilo que vai ser preciso fazer. Porque pela graça sois salvos. Somos salvos do quê? De tudo o que for preciso. Porque Ele está no nosso meio. É presente, está connosco. E o seu trabalho é nos assegurar que somos amados. É assegurar que nós somos alguém que podemos nos aquietar só pelo simples facto, pela revelação de que somos amados. Quietude é a beleza que Deus deseja em nós. Porque Ele vê que quando nós o conhecemos, por isso é que para mim cada vez mais fé não é conhecimento mental. Fé é saber quem Ele é. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Fé é saber quem Deus é. Terceiro lugar, porque é que nós encontramos, ou qual as razões bíblicas para nós nos aquietarmos diante de Deus?
ou vivermos quietos porque Ele cuida de nós. O Senhor é o meu, nada me faltará, nem problemas. Tem abundância de tudo. E diz que a sua vara e o seu cajado, pim-pim, nos consola. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando Deus nos vê tristes, vem com um pau e passa-nos no pelo. É isso? Como é que a gente somos consolados? Como é que nós somos consolados? Com uma vara e um cajado. O cajado não é como os nossos cajados cá em Portugal. O cajado daquele tempo é um cajado que fazia uma espécie de um gancho na ponta, que o pastor usava quando a ovelha se afastava, ele encaixava ali, encaixava o cajado na ovelha e puxava-o para perto de si. Hã? Foi-se, mas não foi-se. Certo? Deus puxa para si aqueles que precisam de ser consolados. Mas depois também lhes diz umas verdadezinhas. Também lhe diz, olha, cresce, aprende, confia em mim. Sabe que eu sou teu Deus. Submete-te a mim, descansa em mim. E depois, no versículo 2, diz, faz-me repousar em pastos verdejantes e guia mansamente a águas tranquilas. Noutras versões diz, ou a águas de descanso. Águas de descanso. E não é águas de descanso apenas para nós tomarmos uma banhoca ou estarmos junto às águas de descanso a fazer um piquenique. Águas de descanso é tu beberes de águas que refrigeram a tua vida. É beberes de Deus. Então Deus cuida de nós. Mateus 11:29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso. Engraçado, hoje estamos aqui a falar de quietude, descanso e não ouvi ninguém abrir a boca. Não reparei bem. Estão a abrir para dentro. Correto. Está cá na Bíblia. Não é nada de novo. Está aqui a dizer que quando nós fazemos de Deus a nossa fonte, o nosso refúgio, o nosso sustento, a nossa proteção, onde nós encontramos as respostas para aquilo que nós estamos a fazer ou viver, diz que quando nós tomamos sobre nós o seu cuidado, diz que nós vamos encontrar o quê? Descanso para as nossas almas. E Jesus depois disse, e aprendei de mim, lá está aquilo que eu já tenho falado tantas vezes. Há tanta gente aí preocupada com o que Jesus fez. Jesus cuspiu na língua do mudo, então nós vamos andar aí a cuspir para toda a gente. Jesus fez lodo e curou um cego, vamos começar a vender latinhas de lodo abençoado. Certo? Jesus fez N coisas e nós aprendemos dos métodos de Jesus. Porque achamos que é os métodos é que está a sabedoria, é que está o poder. Não está nada. Jesus foi bem claro. Não olhem para aquilo que é o meu exterior. Porque isso é o que os outros fazem. Por isso é que Jesus, quando chegou à cruz, lançaram sortes sobre os seus vestidos. Porque eles estavam mais preocupados a analisar o Jesus exterior. Aquilo que vestia, aquilo que calçava, se tinha um jumento de última geração. Com ar-condicionado. Pelo menos depois do almoço. Então aquilo... Percebe? Mas Jesus estava a dizer, parem de olhar para o meu exterior, não é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é apenas a lupa, que eu estou a amplificar o amor de Deus para que vocês percebam. Vocês são uns ceguetas. Mas não olhem para aquilo que eu estou a fazer, aprendam do meu coração. Porque aqui dentro, eu estou quieto. Eu estou manso. Manso no sentido em que sou guiado. Sou humilde. Sou uma pessoa que estou descansado em Deus. Apesar de sofrer como qualquer um. E passou momentos difíceis na sua vida. E experimentou muitas emoções. Mas Jesus, ele estava no cuidado do Pai. E isso produz muita quietude na nossa vida. Em quarto lugar,
São só 20 pontos, por isso é rápido. Porque a Bíblia nos descreve que a verdadeira sabedoria e a verdadeira força está em estar quieto. Pode escrever aí. Hein? A verdadeira sabedoria e a verdadeira força está em aprendermos a estarmos quietos. Isaías 30, versículo 15. Para aqueles que nem sempre leem a Bíblia em casa, aproveitem hoje. Isaías 30, 15 diz assim: pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Porque se estivermos sossegados e descansados, significa que estamos a confiar. Estamos debaixo do cuidado de Jesus. Certo? Estamos seguros. Estamos pacificados. É interessante que em inglês, eu gosto muito de ver com o inglês, porque sabe que eles chamam pacifier. Um pacifier, um pacificador, no inglês é uma espeta. Então, quando se diz meterem uma espeta num bebê, é um pacificador. A gente mete-lhe a chupeta que é... Pronto, fica calminha, calma-se. E mesmo para aqueles que são bebés espirituais na fé, aprenda a chupar em Deus. Faça de Deus a sua espeta. A sério. Porque a Bíblia descreve-nos Deus muitas vezes também como uma imagem de mãe. Uma imagem que protege os seus filhos, que dá de mamar aos seus filhos, que alimenta, que nutre. Os nossos miúdos, quando eram pequenos, certo? A minha esposa deu de mamar aos dois. Um até aos 27 meses e outro até aos 24. Assim é valente. A Parmalat andava atrás dela, mas ela não... Pois... Mas depois aquilo faliu. Não, mas a sério, foi porque ela quis parar, senão ainda hoje... E foi o melhor. Os meus filhos cresceram, e estão grandes e saudáveis, enfim. Mas quantas vezes a mama era dada apenas para calar a criança? Às vezes, percebe, precisava do aconchego, o desespero, do sono, do desconforto. Então, dava-se de mamar ou punha-se uma espeta para mandar calar. Para mandar calar, não. Para aquietar a criança. Alguém percebe? E um dia Davi percebeu isto e Davi disse o seguinte: como uma criança desmamada, assim estava eu na minha alma. Portanto, não estou a dizer nada de mais. Estou a usar termos que os irmãos ouvem e fazem nas vossas conversas todos os dias. Davi percebeu que o estado da alma dele, falta de paz, falta de vinho, falta de paz, falta de quietude, de sossego. Ele percebeu que ele estava como uma criança desmamada. E então ele foi buscar onde ele sabia que encontrava a quietude e a paz. Certo? Então Isaías diz isso. Na nossa confiança, voltando aonde? Voltando para casa? Não, voltando para Deus. Voltando para a presença de Deus, vocês vão encontrar descanso e vocês vão ser salvos e no sossego e na confiança estará a nossa força. Sabe quando é que está a nossa força? Não é quando andamos aí... Então agora o que é que vamos fazer? Ok, então temos 10 minutos para entrar em pânico. Nada disso. Busque Deus. Chore se tiver que chorar. Despeje tudo, mas procurem Deus. E depois deixe que a quietude entre no seu coração. Nem sempre a quietude entra na sua mente. Nem sempre a quietude entra nos seus pensamentos, no sentido em que o problema está ali. E pensamentos continuam a vir. E a gente continua a pensar e a perguntar, mas como é que isto se vai resolver? Mas chega um momento e diz assim, eu não sei como é que se vai resolver. Mas eu tenho aqui paz, eu estou quieto. E sabe que é quando entramos na quietude que a verdadeira fé se manifesta? Hebreus fala no descanso da fé. E o descanso da fé não é dizer, bolas,
Não é como alguns muitas vezes fizeram e eu já fiz. Temos um problema, batalhamos, oramos, gravatamos todos e depois, assim que ultrapassamos o problema, pronto, temos férias espirituais. Isto não é o descanso da fé. Descanso da fé é tu chegares a um ponto em que nem consegues perceber, porque às vezes a tua mente até te está a dizer uma coisa e aqui dentro tu não consegues deixar de sentir paz. E eu já vivi isso N vezes, em momentos complicados. Em momentos em que, como ouvimos nesse domingo, eu tive que esticar para agarrar a graça de Deus para o momento que eu estava a viver. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a graça de Deus manifesta-se em primeiro lugar, não é mudando a circunstância, mas mudando-nos a nós. E às vezes ainda estamos no meio da guerra, mas não sei porquê. Estamos quietos. Há uma quietude. Há uma tranquilidade, há uma segurança. Chega-se a um ponto da fé em que a gente diz assim, epá, a gente nem consegue perceber, epá, mas está cá. Porque a fé é descanso. Primeiro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, para ler em casa se quiser. E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos mandei anteriormente. Paulo estava a dar instruções àquela gente. E, entre outras coisas, ele está a dizer, portanto, procurem viver quietos. E alguns pensamos assim, então, mas onde é que é a segurança social para ir pedir lá o reci ou para viver quieto, não é? Vou ficar em casa quieto para ir buscar qualquer coisa. Ou como é que talvez me sair a lotaria. Paulo não estava a dizer para ficar quieto, não fazer nada, no sentido prático, porque ele depois continua a dizer, portanto, tratem dos vossos próprios negócios, trabalhem com as vossas mãos, como já vos mandamos. Então aqui o que Paulo estava a dizer, estejam quietos, vivam de forma quieta, ele não está a dizer que não é para as pessoas ficarem paradas sem fazer nada. Não. Continuem as vossas vidas, trabalhem os vossos negócios, certo? Esforcem-se, construam, trabalhem com as vossas próprias mãos, mas vivam quietos. É que a quietude de Deus não é mesmo a quietude do Estado. A nossa quietude é a quietude de estarmos com muita coisa às vezes por fora a trabalharmos e a palavra de Deus é sempre assim. Quanto mais é que esta... E depois, quer dizer muita coisa. É que nós, quanto mais fiéis somos, mais responsabilidades nos acrescem. E alguns pensam assim, epá, vou deixar de ser fiel. Pelo menos deixo de ser fiel de armazém, vou ser fiel ali de uma lojinha qualquer. Mas quanto mais fiéis nós somos, quanto mais nós estamos envolvidos, quantas mais coisas nós fazemos e fazemos de forma correta, Deus acrescenta à nossa vida. Porque na parábola das minas e dos talentos, Deus até diz que aquele que não quis fazer nada por várias razões, acabou de tirar a responsabilidade que ele teve e deu-a a quem tinha mais. Portanto, um ficou quieto porque não tinha nada para fazer. E o outro ficou quieto porque viu a confiança e a honra que Deus lhe deu em acrescentar responsabilidade. Agora, se este homem for como eu, quando nos é acrescida a responsabilidade, nós andamos aí, parecemos umas panelas de pressão durante uns tempos. De vez em quando, o apito levanta-se assim um bocadinho. Porque às vezes... Por isso eu estou a dizer que eu estou a falar também para mim. Está quase, faltam poucos 5 minutos. Nem sempre nós conseguimos lidar logo com todas as coisas ao mesmo tempo. Somos apartados, somos testados, somos experimentados. Mas nós devemos fazer aquilo que já sabemos. E que já aprendemos em diferentes degraus da nossa vida. Quando eu passei por lá, eu só vi as coisas mudar quando eu refugiei-me em Deus. Quando eu passei ali, eu só consegui mudar e passar por lá quando eu me refugiei em Deus. E o princípio é sempre o mesmo. Em patamares diferentes, em situações diferentes. Mas a questão é essa. Para aprendermos a ficar quietos, mesmo no meio da tempestade. Nós usamos as passagens típicas. Jesus no meio da tempestade. A água a entrar no barco. Os discípulos todos malucos.
e Jesus a dormir. Bem, Jesus estava a dormir porque foi o Espírito Santo que veio e trouxe uma unção de sono. Nada disso. Sabe porque é que Jesus estava a dormir? Porque Jesus estava quieto na sua alma. Ele estava tão quieto porque ele sabia que não poderia, nada iria acontecer, ou nada poderia acontecer que comprometesse a sua ida à cruz. Não acham que Jesus ia morrer afogado? Alguns dizem que sim. Porque diz na Bíblia que os discípulos o procuraram de balde. Mas Jesus não morreu afogado. Jesus morreu, foi à cruz, cumpriu o seu propósito. Jesus estava quieto. Eu sei que não é fácil, mas Jesus diz, aprendam comigo. Eu estou hoje aqui a dizer-vos, aprendam com Ele. Nestes momentos, às vezes conturbados, que alguns de nós vivemos e que a maioria desta nação está a viver. Nós precisamos de voltar a pôr os nossos olhos em Deus e voltarmos a viver aquilo que genuinamente é fé. Fé é confiança, é entrega, certo? Fé é descanso, é ficarmos quietos. Porque quando ficamos quietos, a nossa boca sorri. Nossa boca pode falar das coisas, mas fala das coisas sem desespero. Eu uma vez estive numa igreja que a gente não podia espirrar porque já estava amarrado em nome de Jesus. Porque eram os demónios e o Santanás. E não se podia dizer nada, porque já não é disso que estamos a falar, gente. Nós podemos falar das coisas. Mas sabe o que é falar com fé? Sabe o que é falar com descanso? É dizer, olha, eu estou a passar esta situação assim, assim. Esta é a minha guerra. Esta é a minha luta. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus me vai levar até ao fim. Eu sei que o meu Deus não me vai deixar cair. Eu sei porque eu sei. Não porque ouvi, mas porque no processo de me agarrar a Ele, graça de Deus vem à minha vida e de repente quietude vem ao meu coração. Olha, eu não sei explicar. Eu só sei que estou quieto. Há paz no meu coração. Porque Deus cuida de nós. E porque a sua sabedoria e a sua força está na quietude. Então, para sermos um povo forte, em tempos conturbados, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ficar quietos e descansados em Deus. Aí está a nossa força. Sabe que isso magnifica Deus? As pessoas lá fora olham para nós e dizem, epá, então mas você com todo esse problema e tem um sorriso, está à direita, diz ela, e tem um sorriso, e tem paz, e tem alegria, e tem uma palavra de consolo até para outros que têm uma unha encravada, mas você está lá a dar uma palavra de consolo quando você está todo encravado. Sabe porquê? Porque chega a um ponto em que a gente ainda estamos lá no problema, mas aqui já não estamos. O problema já não nos tem a nós. E termino dizendo aquilo que já tinha dito há bocado. É na quietude que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Por isso é tão importante aprendermos a estar quietos. Por vezes Deus leva-nos por processos, e a mim o fez com a minha esposa, mas a mim em particular, há uns anos atrás, alguém que foi enviado por Deus do estrangeiro, que veio de propósito só para estar comigo e dizer, eu tenho isto para te dizer. E uma das passagens que foi trazido foi em Oseias, capítulo 2, creio eu, agora de cor não sei, onde Deus diz, eu te atrairei ao deserto e ali falarei ao teu coração. E aquele deserto, que vai ser o vale da Cor, que significa o vale da perturbação ou o vale da desgraça, ali tu cantarás e o teu louvor será a porta de esperança. Bem, na altura a gente ouve aquilo e a gente passa-nos por cima. E pois, e coisas. Amém, aleluia, Xandai. Mas depois quando a gente começa a ver a água a subir, a gente espera lá. Realmente já me tinham dito qualquer coisa. É que não tinha percebido o alcance dela. E sabe, e Deus foi bem claro no sentido de dizer, eu sou por natureza, e os irmãos já perceberam, uma pessoa atarefada. E por isso Deus também vai acrescentando tarefas à minha vida.
Mas Deus não quer acima das tarefas. Deus não quer que eu seja uma pessoa atarefada e depois perde o meu coração. No momento em que Deus vir que as tarefas estão a roubar o meu coração de estar com Deus e ouvir Deus, Deus, se for preciso, faz-me parar outra vez para eu ouvir a voz dele. E Ele faz isso com todos nós, gente, não é só com os pastores. Porque aquilo que Deus quer é que nós desenvolvamos um espírito manso e quieto dentro de nós. É a tal beleza que não murcha diante de Deus. E sabe porquê? Porque também é importante, porque nessa quietude nós aprendemos a perceber, às vezes, os sussurros divinos. Os ventos do Espírito, que a gente... O que é isso dos ventos do Espírito? Então, olha, na Lausanne, se estivéssemos à espera de perceber os ventos, às vezes nós vemos os caixotes de lixo a fazerem ralis pelo meio da rua, porque aquilo é com cada vento a naça. Não é esses ventos que Deus... Não. Os ventos, às vezes, são brisas que nós percebemos no nosso espírito. É como um navio de vela, que de repente sente um vento a dirigi-lo para o outro lado. Não há palavras que expliquem isso. Nem sempre Deus fala por imagens ou por palavras perceptíveis. Às vezes nós só sentimos algo que nos está a soprar sobre nós para ir para o outro lado. Hein? Mas se nós não estivermos quietos, nós nunca vamos perceber isso. Então conta-se uma história muito rápida, que eu não vou ler, está em 1 Reis 19, 5 a 15, os irmãos podem ler em casa. Fala-nos acerca de Elias, naquele dia em que ele, assustado porque uma mulher ralhou com ele, ele estava deprimido, ficou triste, e fugiu, escondeu-se lá num deserto. E diz que se deitou debaixo de um zimbro e dormiu. Então dormiu como dormiram os discípulos que foram com Jesus para o Getsemane. O homem estava deprimido, estava triste, adormeceu. E diz que veio um anjo e tocou nele e disse, levanta-te e come. Essa é a profecia que eu mais gosto na Bíblia inteira. Levanta-te e come. Bem, não é senta-te e toma lá um petisco. Não, levanta-te. O homem estava a descansar. E disse, levanta-te. Anda cá, Deus sabia a necessidade de Elias. E depois no versículo 7 diz que o anjo do Senhor veio outra vez e tocou e disse, levanta-te e come, pá. Elias estava mesmo deprimido. Se fosse eu, não bastava uma vez. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui, Elias? E depois mais à frente no versículo 13 diz a palavra que Elias ao ouvir certo. E ao ouvi-lo, Elias cobriu o rosto com a capa e dizia, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Bem, os irmãos podem ler a história, mas rapidamente para dizer o seguinte. Deus falou com Elias, e falou com Elias da mesma maneira, mas a palavra de Deus é descrita com 3 termos diferentes. Primeiro diz que Deus falou com ele através de um anjo. Depois diz que Deus falou com ele através da palavra. E em terceiro lugar, Deus falou com ele através de uma voz. Eu acredito que foi tudo a mesma coisa. Mas é-nos escrito de formas diferentes para nós percebermos que quando se está muitas vezes em lugares de solitude, não é lugares de solidão, é lugares de solitude, lugares em que Deus nos coloca para nós nos aquietarmos, para nós ficarmos sozinhos com Deus, Deus vai falar connosco no meio dessa quietude. Deus pode falar connosco através de um anjo. E aqui eu não estou a falar apenas do anjo da guarda, da Covilhã. Eu estou aqui a falar, por exemplo, Deus pode falar connosco através do pastor que está sobre a nossa vida. Porque Apocalipse fala-nos acerca de que o anjo das igrejas a quem Deus escreveu as cartas, esses anjos eram os responsáveis espirituais por essas áreas. Acredito, Deus pode usar um anjo, literalmente. Acredito nisso. Mas, em primeiro lugar, Deus pode falar connosco através da voz de um pastor ou de alguém que Deus traz à nossa vida. Em segundo lugar, Deus irá falar através da sua palavra. E, em terceiro lugar, Deus falará através de uma voz que fala suavemente ao nosso coração. Deus fala, mas para falar nós precisamos estar quietos. Porque enquanto andamos agitados, a correr, desesperados, em pânico, só a nossa boca é uma fonte apenas de queixume, de lamentação, e todos nós temos isso. Eu também tenho uma porção disso. Todos nós temos. Não estou aqui a colocar num patamar de superioridade, mas estou a dizer que nós, enquanto igreja, filhos de Deus,
nós precisamos de aprender a aquietar o nosso coração. Porque tal como tudo, se nós não aprendemos a aquietar o nosso coração, Deus pode ter que chegar a um momento e dizer assim, pá, já chega, agora vais aí ficar mesmo quieto. E às vezes acontecem coisas inexplicáveis na nossa vida que nos fazem realmente estar quietos, parados de toda a obra, de tudo o que estávamos a fazer, todas as tarefas, para depois podermos aquietar. É-nos tirar do brinquedo. Há aqui tanta gente que trabalha na área da educação. Quantas vezes temos que tirar as coisas a um estudante, a uma criança, a um jovem, para ver se ele finalmente se concentra. Tiramos-lhe o telemóvel, tiramos-lhe sei lá qualquer coisa, que agora é tudo sofisticado. Mas temos que muitas vezes que tirar para que finalmente prestem atenção. E quando eu digo tirar, não estou a falar de coisas, estou a falar às vezes de nos levar a um tempo em que nós paramos e dizemos assim, deixa-me lá olhar para Deus. Deixa-me lá, às vezes neste processo até menos agradável, ouvir Deus. E depois Deus fala. Porque na quietude nós aprendemos a ouvir Deus. E eu quero aprender a desenvolver a minha quietude todos os dias. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Nós dizemos, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te seguir, como nós dizíamos quando éramos batizados nas águas. Todos os dias da minha vida. Custa o que custar, custa o que custar. Desde que não me passe de 100 euros. Desde que seja só aos domingos. Aos domingos tudo o que custar. Hein? Nós dizíamos estas coisas. Pois somos. Queremos servir-te, Senhor. Eu estou disposto. Eu vou aqui e acolá. E Deus, de repente, começa-nos a pôr responsabilidades em cima do ombro. E a gente, ao princípio, pá, que honra, que privilégio. Depois vem o segundo, bem, é só honra. Depois vem o, oh Deus, vê lá, tu tens que, enfim, não é? Depois, de repente, Deus traz mais pessoas e, Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas isso sou eu com os nervos. Eu sei que os irmãos não têm esses problemas. Jesus não teve esses problemas, por isso é que de vez em quando tinha que fugir. Para ver se zarjava. E mesmo assim o pessoal ia a correr atrás dele. Eu acredito que Jesus também precisava de termos quietos com o seu Pai. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Deve ser por isso é que alguns não querem fazer nada. Que é para não vir mais trabalho. Se eu começo a trabalhar, vai mais trabalho em cima. Pá. Mas sabe, o segredo não está em estar quieto para não ter chatice. Quieto no sentido físico. O segredo está em aprendermos a estar quietos com Deus, aqui dentro. Mas inquietos cá fora. Porque há tanta coisa para fazer. Há tanta gente para tocar, gente. Amém? 22h35 e termino já aqui. Vamos ficar de pé. Alguns irmãos estão tão quietos que agora já têm dificuldade em levantar-se. Quietude. Ou então poderíamos ter dito, vamos arrumar a inquietação. E muitas vezes, é verdade, temos que ser sinceros, nós vivemos mais inquietos do que quietos. E assim como a inquietação se manifesta, também a quietude se manifesta de alguma maneira. Sejamos um povo que aprende o segredo de ter o seu homem interior quieto. Quieto. Porque diz Deus que isso tem uma beleza que Ele adora, que Ele ama. Portanto, o nosso traje exterior, irmão, não interessa se vem vestido da loja da China, da loja do Cigano, ou se vem da Armani. Isso não é importante.
Não me importa se o irmão vem no Mercedes de última geração ou se vem num Volvo de 50 lugares. Isso não é importante. Percebe? Isso não é importante, gente. Aprendamos a conhecer o coração uns dos outros, porque é isso que Deus faz. Certo? Aprendamos a trabalhar o nosso interior, porque é isso que Deus quer. Hã? Posso só ouvir um amenzinho aí, ao menos pequenino? Os irmãos concordam comigo? Eu apenas disse aquilo que está na Bíblia. Até ali uma série de versículos, que é para vocês irmãos perceberem que eu não estou a inventar nada. Está lá escrito. Estás a ver, esposa? Há tanta coisa para dizer sobre o que é tudo. Hã? É assim.